Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos, irmãos. Esta é a nossa 11ª formação. Estamos chegando no finalzinho, essa é a penúltimo encontro, né? Então vamos iniciar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísses os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E aí, pessoal, assistiram às formações anteriores? Gente, tem pouca visualização, tem que assistir, falar pro irmão. Será que o irmão da pastoral está assistindo? Dá um toque nele, tá? Hoje a gente vai meditar duas passagens, uma de Mateus e uma de João. Mas antes de ler a passagem que está indicada no temário que vocês têm, eu vou ler o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, tá? Então fala assim, ó. Jesus enviou esses 12, os 12 apóstolos, com estas recomendações. Não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus fala isso logo no comecinho, né, do Evangelho de São Mateus. Depois, lá no capítulo 15, mais ou menos, é aquela passagem da cananeia, que ela está com aquela filha possuída e ela pede que Jesus, né, filho de Davi, cura a minha filha. E Jesus é até, vamos pôr assim um pouquinho indelicado, quando ele fala assim que ele veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele fala que não fica bem até tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E a cananeia, né, pega e fala assim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem, né, das migalhas que caem da boca dos filhos. Agora, por que isso aí, gente? Por que essa exclusividade dos judeus? A gente tem que lembrar que esse povo judeu era o povo lá da Antiga Aliança. Vocês lembram que Abraão, né? O Abraão ia ser o patriarca do povo eleito. E esse povo são os judeus. E os judeus, através da linhagem dos judeus, mais precisamente da linhagem de Davi, que viria o Messias. Então, o povo estava esperando esse Messias desde lá do Antigo Testamento. Era o povo eleito, né? O povo de Deus. Só que não deu muito certo, né? Eles não entenderam a mensagem de Jesus. Por quê? Eles esperavam o Messias, gente, estilo Moisés, que libertasse fisicamente o povo. Assim como Moisés libertou o povo lá no Egito, né? Fisicamente, tirou o povo do Egito e levou para Canaã. Eles esperavam que esse Messias, no caso de Jesus, que se apresentou aos judeus como o Filho do Homem, né? Eles esperavam que Jesus também os libertasse fisicamente de quem? Não mais dos egípcios, mas agora de Roma. Eram os romanos que estavam oprimindo o povo judeu. Daí Jesus, né, começa a falar, gente, se alguém te bater de um lado, ofereça outra face. Se alguém te pedir a capa, não recuse também o manto. Ah, o pessoal ficou louco, os judeus ficaram loucos. Falaram, escuta, se fosse no nosso linguajar, né? Tá me tirando? Você tá zoando com a minha cara? Que é isso? Então eles não entenderam a mensagem, que a libertação seria uma libertação espiritual. Para completar, Jesus começa o quê? Começa a atacar os sacerdotes do templo. Começa a falar que aquele culto era um culto muito vazio de sentido. Era uma coisa muito exterior, né? O que eles fizeram? Mataram Jesus. Porém, antes de Jesus ser morto, ele levou o caminho da salvação aos judeus. Tá. Agora a gente vai ler o que o temário, né, indica, que é Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Então vamos lá. Jesus, aproximando-se deles, falou: todo poder foi-me dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Essa passagem é bem diferente da anterior, né? Quer dizer, agora a salvação não é dos judeus exclusivamente, a salvação é para todos, né? Essa ordem, né, que Jesus fala, segundo Mateus, é a última ordem que ele dá para os discípulos antes de voltar para o Pai, é uma ordem para quê? Para que a igreja, os seus apóstolos, os seus discípulos, leve o anúncio, leve o caminho da salvação a todo mundo, tá? Agora eu pergunto, se a gente tem que ser salvo, para a gente ser salvo, a gente tem que saber o caminho a seguir. Para a gente seguir o caminho de Jesus, eu tenho que conhecer Jesus. E quem vai me apresentar Jesus? Quem que tem que apresentar Jesus às pessoas? Vamos ver o segundo evangelho que o temário indica? Então vamos lá. É João, capítulo 21, versículo 15 ao 17. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta meus cordeiros. Segunda vez disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: Tu me amas? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Essa passagem, gente, antes de eu explicar, né, eu só queria esclarecer que a Bíblia, ela está cheia de significados, tá? Por exemplo, se eu falar que depois da conversão de São Paulo, que Paulo entrou de cabeça no cristianismo, eu não estou querendo dizer que ele mergulhou, estou querendo dizer o quê? Que ele se dedicou muito ao cristianismo. Então a Bíblia é cheia de símbolos, né, que às vezes nossos irmãos aí protestantes não entendem bem e leem ao pé da letra, né, interpretam ao pé da letra e dá no que a gente conhece, né? Na Bíblia, gente, o número 3 tem um sentido. Ele pode ser santidade, Santíssima Trindade, né? Ou ele pode significar plenitude, né? Totalidade. Nessa passagem, gente, a gente vê que Jesus pede que Pedro, por 3 vezes, fale que ama Jesus. Por que isso aí? A gente está lembrado que Pedro negou Jesus por 3 vezes? Naquela passagem, quando Jesus estava sendo lá julgado, né, que ele ia ser condenado, por 3 vezes Pedro nega que conhece Jesus. Só que aqui o texto não se refere apenas a isso. O número 3, eu não falei que é totalidade, plenitude? Então significa todas as vezes que Pedro negou Jesus, não necessariamente só aquele dia lá, que ele negou que conhecia quando Jesus estava sendo julgado. Sabe aquela passagem que Jesus fala que ele ia ter que morrer, né, que ele ia sofrer muito, né? Ele ia passar por uma morte dolorosa e Pedro fala para ele: Não, Senhor, que o Pai não permita. E Jesus vira para ele e fala assim: Afasta de mim, Satanás. Então todas as vezes, não só que Pedro negou que conhecia Jesus, mas todas as vezes que a gente nega Jesus, de que forma? Não fazendo o que Jesus pede, não fazendo o que Jesus manda, não seguindo os mandamentos, nós estamos negando Jesus também. Então por todas essas vezes que Pedro negou Jesus, para equilibrar a balança, Jesus pede: Então agora confesse que você me ama, por 3 vezes, ou seja, confesse todo o seu amor por mim. Quem fala que a confissão não está na Bíblia, ó, esse texto também fala, tá? Confesse seu amor por mim. E Pedro, ele fica triste por quê? Porque ele sacou o que Jesus estava querendo dizer. Ele sacou que Jesus estava o quê? Querendo redimir aquilo que ele tinha feito, que ele tinha negado Jesus 3 vezes, né? Aí, o que Jesus fala logo em seguida? Depois que Pedro confessa, ou seja, que equilibrou a balança, né, que ele não está mais em pecado, o que Jesus fala para ele? Apacenta minhas ovelhas, por 3 vezes. Ou seja, Jesus investe a chefia da igreja a Pedro, por 3 vezes. 3 vezes totalidade, ou seja, ele é a máxima autoridade da igreja. Se por 3 vezes totalidade, ele é a máxima autoridade. E não é só nessa passagem que a gente vê, não, que Jesus dá essa autoridade máxima a Pedro. Tem aquela famosa passagem: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja.
Tem uma passagem também, deixa eu ver aqui, é em Lucas, deixa eu só achar aqui. É em Lucas, capítulo 22, versículo 31. Capítulo 22, versículo 31. Que Jesus fala assim, ó. Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma teus irmãos. Ou seja, Satanás queria peneirar os apóstolos. Por quem que Jesus vai rezar? Por Pedro. Para que a hora que ele se converta, a hora que ele fortaleça, a hora que ele consiga fortalecer a fé dele, aí ele vai orar pelos irmãos. Quer dizer, é um tipo de um diretor espiritual, Pedro se torna um diretor espiritual dos 11 apóstolos, dos outros apóstolos. Quer dizer, não tem dúvida nenhuma que Pedro está à frente da igreja. Agora eu pergunto, hoje quem que é o nosso Pedro? Papa Francisco. Mas só ele que é igreja? Ele, os bispos, Dom Maurício, os padres, Padre Laudo, só eles são igreja? Não. Nós somos igrejas, todos nós somos igrejas. E somos igreja. E quando Jesus fala para os apóstolos, né? Ide, levai o evangelho a todas as nações, ele está falando para a gente também. Ide, é uma ordem, gente. Ide, se mexe, vai, não fica parado. Vai levar o evangelho a todo mundo. Todos que somos batizados, nós temos esse dever. Veja bem, gente, não é ajudar o padre. Ah, eu vou ajudar o padre a convidar pessoas. Não, desculpa falar assim, mas é obrigação. É obrigação sua, é obrigação minha. Eu sei que a maioria de vocês estão assistindo esse vídeo, estão engajados em uma pastoral. Beleza, mas não pode parar aí, gente. Não é porque você está já numa pastoral, está fazendo o seu serviço muito bem feito, fala assim, ó, estou fazendo a minha parte. Ótimo, mas não pode parar aí. A gente pode se considerar os judeus de hoje em dia. Nós já fomos evangelizados, nós já recebemos a boa nova de Deus. Mas agora tem um monte de pagão, tem um monte de gentil lá fora. Tem uma cananeia esperando lá na esquina para receber a salvação de Cristo. Cabe a nós levar essas pessoas, gente. Então a gente não pode ficar esperando que é só o padre que vai evangelizar. Aí você fala assim para mim, mas o que eu vou fazer então? Eu vou batendo de porta em porta? Não, gente, isso aí deixa para aquela turma meio, né? Deixa para outro pessoal que faz isso. Não é isso que é para fazer. Não é esse tipo de evangelização. Evangelização, gente, é em casa, é com seus colegas de trabalho, na sua rodinha. É lá que a gente tem que falar de Jesus. É lá que a gente tem que convidar aquelas pessoas que se afastaram, de repente, da igreja. Ô, meu irmão, por que você se afastou? Então, essas pessoas a gente tem que pegar e trazer de volta. Aquela pessoa que fala, eu sou católico, o católico de IBGE, né? Ah, eu sou católico, mas nunca vem à missa. Veja bem, gente, nessa hora a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que convidar essas pessoas, mas com muito amor. A gente tem que chegar nesse irmão e com muita compaixão, com muito amor, falar com ele e convidar. Porque dependendo do jeito que você falar, se você chegar acusando, você não vai na igreja, tal, você vai acabar perdendo. Uma pessoa que talvez você conseguisse trazer para a igreja, ela acaba se afastando. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa evangelização. O jeito que a gente vai abordar a pessoa, tá? Medir as palavras. Não acusar. Jesus não acusou, quem somos nós para acusar alguém de que não está frequentando? Então, com muito amor, você vai convidar seu irmão, tá? Eu sei que tem muita gente que é tímido, né? Fala, eu tenho vergonha, eu não gosto de receber não. Gente, vocês já imaginaram se a cananeia tivesse desistido? Ela ouviu o não de Jesus, se tivesse desistido, a filha dela continuaria possuída. A gente não pode desistir. A gente tem que ter a paciência de pescador. Pescador, quando ele joga a isca, ele fica lá, esperando a pessoa. Se ele jogasse a isca, não pesquei, vou embora. Não, não é assim. Joga a isca. Aí depois você encontra com essa pessoa. Não vai toda vez que você encontrar com ela ficar falando, que também ela vai começar a cortar a volta sua. Não, mas de vez em quando você fala alguma coisinha, vai plantando a semente. É isso que a gente tem que fazer, plantar a semente. Deus, agricultor máximo, ele vai tomar conta da situação, tá? A gente só não pode desistir, tudo bem? E aquele que tem uma certa timidez, que não gosta muito de ficar falando, tem um método infalível. Quer saber? Me aguarde no próximo vídeo, tudo bem? Vamos pedir então
que Deus, né, nos abençoe nesse nosso processo, né, de evangelização, de conversão e evangelização ao irmão, né, para que nossa igreja continue dando bastante fruto. Tudo bem? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.